Era uma vez, em uma pequena cidade italiana chamada Assis, nasceu um jovem chamado Francisco. Ele veio ao mundo em uma família abastada, cercado por luxo e conforto. No entanto, desde cedo, Francisco sentia que havia algo mais na vida além das riquezas materiais. À medida que crescia, Francisco se tornou conhecido por sua personalidade encantadora e espírito livre. Ele desfrutava da companhia de amigos e era admirado por sua generosidade e alegria contagiantes. No entanto, em seu coração, ele sentia um vazio inexplicável, uma inquietação que o impelia a buscar um propósito maior. Um dia, enquanto participava de uma batalha, Francisco foi capturado e ficou gravemente doente. Durante sua convalescença, ele teve uma visão que mudaria sua vida para sempre. Ele ouviu uma voz celestial que lhe disse para abandonar sua vida de luxo e seguir os passos de Jesus Cristo. Inspirado por essa revelação divina, Francisco renunciou a todas as suas posses materiais e começou a viver uma vida de simplicidade e desapego. Ele se dedicou à oração, à meditação e ao serviço aos mais necessitados. Francisco percebeu que a verdadeira riqueza reside na generosidade e na partilha, não na acumulação de bens materiais. Em sua jornada espiritual, Francisco encontrou-se com leprosos, mendigos e outros excluídos da sociedade. Ele os tratou com compaixão e amor, oferecendo-lhes conforto e esperança. Sua bondade e humildade tocaram os corações das pessoas ao seu redor, e logo ele começou a atrair seguidores. Em pouco tempo, Francisco formou uma comunidade de discípulos que compartilhavam de sua visão de vida simples e serviço aos outros. Eles se tornaram conhecidos como os frades menores, e sua ordem cresceu rapidamente, atraindo homens e mulheres que buscavam uma vida de devoção e humildade. São Francisco também desenvolveu uma profunda conexão com a natureza e os animais. Ele via a criação como um reflexo do amor divino e tratava todas as criaturas com respeito e carinho. Sua relação com a natureza era tão intensa que ele pregava sermões para os pássaros e se comunicava com os animais como se fossem seus irmãos. Ao longo dos anos, São Francisco de Assis se tornou conhecido em toda a região pela sua santidade e sabedoria. Ele pregava sermões apaixonados, inspirando as pessoas a abandonar suas vaidades e buscar uma vida de amor e serviço. Sua mensagem ecoou além das fronteiras da Itália, tocando corações em todo o mundo. Hoje, São Francisco de Assis é venerado como um santo padroeiro dos animais, do meio ambiente e da paz. Sua vida e seus ensinamentos continuam a inspirar milhões de pessoas a buscar uma vida de simplicidade, compaixão e harmonia com a criação. Ele nos lembra que a verdadeira grandeza está em viver uma vida de amor e serviço aos outros, encontrando a verdadeira felicidade no serviço ao divino e na conexão com a natureza. Apesar de sua crescente fama e popularidade, São Francisco nunca perdeu sua humildade. Ele permaneceu sempre próximo daqueles que precisavam de ajuda, cuidando dos doentes, alimentando os famintos e consolando os aflitos. Sua presença irradiava a paz e serenidade, e as pessoas buscavam sua orientação espiritual. Em uma ocasião memorável, São Francisco decidiu visitar o sultão muçulmano no Egito durante a época das Cruzadas. Contrariando os temores de seus seguidores, ele partiu em uma missão de paz, desarmado e com o coração aberto. Ao chegar diante do sultão, Francisco compartilhou suas palavras de fraternidade e respeito mútuo, deixando uma profunda impressão no líder muçulmano. A vida de São Francisco foi marcada por inúmeros milagres e experiências místicas. Dizem que ele recebeu os estigmas de Cristo em seu próprio corpo, compartilhando a dor e o sacrifício do Salvador. Sua devoção e união com Deus eram tão profundas que ele era capaz de realizar curas miraculosas e trazer conforto às almas atribuladas. Ao final de sua vida, debilitado pela doença e pelos anos de penitência, São Francisco retirou-se para a solidão de um eremitério, onde compôs o Cântico das Criaturas, uma bela expressão de gratidão pela criação divina. Pouco tempo depois, em 1226, ele partiu deste mundo, deixando um legado de amor, humildade e compaixão. O impacto de São Francisco de Assis na história e na espiritualidade perdura até os dias de hoje. Sua vida inspiradora é um lembrete poderoso de que todos nós temos a capacidade de buscar a santidade e viver em harmonia com a criação. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza está em abrir nossos corações ao amor de Deus e ao serviço aos outros, encontrando a alegria na simplicidade e na generosidade.
A história de São Francisco de Assis é um convite para que cada um de nós reavive a chama da compaixão e do respeito pela natureza, cultivando a paz em nossos corações e compartilhando-a com o mundo. Ele nos lembra que, independentemente de nossas circunstâncias ou origens, podemos fazer a diferença e viver uma vida de significado, assim como ele fez há séculos atrás. No meio de sua jornada de vida, São Francisco de Assis compôs uma oração que se tornou um verdadeiro manifesto de sua espiritualidade e de seu amor pela criação. A oração de São Francisco, como é amplamente conhecida, reflete a essência de sua vida e ensinamentos. Permitam-me agora compartilhar com vocês essa inspiradora oração. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Essa oração, tão simples e profunda, reflete a visão de mundo e a busca constante de São Francisco pela paz, pelo amor e pela harmonia com toda a criação. Ela nos convida a sermos instrumentos de transformação, levando o bem, a compaixão e a esperança onde quer que estejamos. Ao recitarmos a oração de São Francisco, somos impulsionados a agir com generosidade, perdão e compreensão, buscando sempre construir pontes entre as pessoas e superar as divisões que nos separam. É um chamado à humildade, à entrega e ao serviço ao próximo. Essa oração é um tesouro espiritual que São Francisco nos deixou como um legado de amor e paz. Ela nos convida a viver de forma autêntica e a nos conectarmos com a essência divina que habita em cada ser humano. Que a oração de São Francisco continue a ressoar em nossos corações e a nos inspirar a trilhar o caminho da paz, da compaixão e do amor incondicional, seguindo o exemplo desse santo tão amado e venerado.